é com uma satisfação imensa de poder apresentar nesta audiência tão expressiva a visita técnica sobre segurança hídrica. Será mostrado o projeto da barragem do Rio Miringuava, que vem acrescentar um volume significativo de água para dar garantia à distribuição de água na região de Grande Curitiba. Também vamos apresentar o sistema integrado de distribuição de água nessa região, que serve para ter uma garantia de água não só para agora, como veremos na visita técnica, como para o futuro, com o crescimento da população. E esse modelo será desenvolvido gradativamente a todas as regiões do estado do Paraná. Assim, teremos significativamente uma garantia de recursos hídricos. E veremos que não é só ter a construção das represas, mas sim um sistema integrado que possa, uma hora que você tem numa represa, você ter água suficiente e numa outra você ter menos água, você pode fazer uma interação. Ou que você tenha um sistema de queda de energia numa estação de captação, você pode interligar com outro sistema para poder dar um abastecimento sem que tenha uma interdição no abastecimento de água. Assim, eu convido a passar o vídeo da nossa visita técnica para que possamos, de uma maneira interativa, estar com vocês nessa pandemia, mas poder estar junto com vocês aí, mostrando aquilo que a gente queria fazer pessoalmente, aqui presencialmente cada um de vocês. Vamos lá? A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, produz e distribui água tratada para 345 municípios, mantendo estações de captação, tratamento e distribuição de água pelo estado. O Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana, SAIC, é composto por 4 reservatórios: a barragem do Iraí, Passaúna, Piraquara 1 e Piraquara 2. A região que nós chamamos de SAIC, o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e da sua região metropolitana, é formado especialmente pelos rios do sistema hidrológico do Alto Iguaçu, composto por diferentes cursos d'água, entre eles Iraí, Pequeno, Despique, Miringuava, ou seja, uma grande rede que nasce na Serra do Mar, e por isso é tão importante a conservação da Serra do Mar e a formação do Alto Iguaçu, além, claro, de sistemas subterrâneos como o do Karst e outras formações que nos permitem a captação da água. Curitiba hoje tem mais de 3,6 milhões de pessoas, então é um sistema que consome pelo menos 10 metros cúbicos por segundo de água. Essa proporção vem crescendo ao longo do tempo e é de grande preocupação não apenas ter a qualidade de abastecimento, a coleta e o tratamento do esgoto, mas também garantir que esses cursos d'água se mantenham em boas condições ambientais, com quantidade e qualidade de água. Esse é o grande desafio para você abastecer uma população que deve chegar próximo a 4 milhões e 100 mil pessoas nos próximos 20 anos. Para ampliar o abastecimento na região, está sendo construída a barragem do Miringuava, em São José dos Pinhais, a qual contribuirá para o enfrentamento futuro da crise hídrica, que atualmente é a mais severa dos últimos anos. A Sanepar busca apoiar e incentivar a conservação dos mananciais e dos corpos hídricos, não só mananciais de abastecimento, mas os mananciais também de diluição. E esse é o grande desafio. Atualmente, lançamos o edital para o EIA-RIMA de uma 5ª barragem que vai ser na região do município de Fazenda Rio Grande, onde 3 cursos d'água estão sendo analisados. E estamos concluindo a barragem do Miringuava, com cerca de 38 hectômetros d'água.
vai nos regular a vazão de pelo menos 1.000 metros por segundo para o sistema Miringuava, que abastece principalmente a região sul da área metropolitana. Apesar do empenho na ampliação do SAIC, a economia de água nos domicílios, agropecuária, indústrias e demais setores da sociedade é fundamental para garantir o abastecimento. Estamos também trabalhando fortemente com soluções baseadas na natureza, utilizando as cavas ao longo do Rio Iguaçu. As cavas são aquelas estruturas que eram utilizadas para mineração, especialmente de argila e areia. Utilizar essa área que tem reservações significativas de água como sistemas de wetland, sejam para abastecimento ou sejam para diluição e melhorar a qualidade do complexo do Alto Iguaçu. No nosso primeiro contrato para a implantação desses wetlands, será um wetland de 380 hectares na porção próxima ao rio e ao reservatório do Iraí, que teremos uma capacidade de armazenamento de quase 4 hectômetros ou 4 bilhões de litros d'água, que vai ser um backup para os nossos sistemas de abastecimento no momento de estiagem. Mas só a instalação, a implantação desse wetland, teremos um ganho de pelo menos 200 litros de segundo para o sistema de captação do Iguaçu. Então são estruturas convencionais, como as novas represas, mas também soluções baseadas na natureza, que pode nos levar a estratégias, esperamos que positivas, para a mitigação das mudanças climáticas. As obras da barragem do Miringuava estão em andamento, com previsão de conclusão em março de 2022. Os investimentos da Sanepar no local giram em torno de 160 milhões de reais. A Sanepar planejou a execução das obras em 2 fases. A fase 1 está em andamento, compreende o maciço da barragem, todas as estruturas auxiliares necessárias para o seu funcionamento e 2 diques. O maciço da barragem, composto de terra, possui 29 metros de altura do ponto mais baixo da fundação até a crista e 309 metros de comprimento. São cerca de 270 mil metros cúbicos de aterros compactados. E na estrutura da barragem existe uma estrutura de concreto que passa por debaixo do aterro compactado, composto por tomada d'água, vertedor tulipa, galeria de desvio e bacia de dissipação. A fase 2, que compreende serviços de supressão e desmatamento na área do reservatório, construção de 7.600 metros de estradas no entorno do reservatório para garantir o acesso das propriedades que terão acessos interrompidos pelo alagamento do reservatório, a recuperação de áreas do entorno do reservatório, da área de preservação permanente, que é a faixa compreendida pelos 100 metros da lâmina d'água até para fora do entorno do reservatório, e serviços de resgate de fauna e flora que ocorrem concomitante à execução do desmatamento. Dentre outras condicionantes do licenciamento ambiental, serão todas executadas junto com a fase 2 das obras. A barragem terá capacidade de reservação de 38 bilhões de litros de água, o que garantirá a distribuição de 2.000 litros de água por segundo, podendo abastecer cerca de 650 mil habitantes. O Miringuava também seguirá um plano de segurança de barragem, com sistemas de alerta e monitoramento. Está prevista a elaboração de inspeções regulares de segurança, que ocorrem mensalmente durante o período de construção, e uma inspeção especial de segurança antes do início do primeiro enchimento do reservatório. E também a leitura, monitoramento de todos os instrumentos que estão sendo instalados na barragem. Quando toda essa documentação estiver concluída, vai ser feita uma entrega oficial para os órgãos de defesa civil, municípios e Instituto Água e Terra, visando o atendimento à legislação. Junto com esse contrato, a Sanepar também previu a execução do monitoramento da barragem durante o primeiro ano de enchimento do reservatório, que é compreendido por inspeções regulares de segurança, por meio de uma equipe multidisciplinar de engenharia e uma inspeção especial de segurança ao final do primeiro enchimento do reservatório, além do monitoramento diário de todos os instrumentos
durante o enchimento do reservatório, que é a fase mais crítica. Por quê? É quando o barramento, o maciço de terra vai ser submetido à carga hidráulica do reservatório, que é o momento mais crítico, é a primeira vez em que a barragem vai entrar em funcionamento. Além da documentação técnica do plano de segurança de barragem, também estão sendo tomadas ações para a implementação do plano de ação de emergência. Então, o estudo de engenharia delimitou uma zona de autossalvamento e uma zona de segurança secundária. A zona de autossalvamento é a zona delimitada por 10 km a jusante do ponto da barragem, no sentido de jusante, ou 30 minutos da chegada de onda de cheia, no caso de uma ruptura. Esse é o critério estabelecido pela Agência Nacional de Águas. No caso do Miringuava, esses dois critérios praticamente se igualaram, foi adotado o limite pela situação mais crítica, mais desfavorável. A zona de segurança secundária nada mais é que a mancha de inundação total, no caso de uma ruptura, menos a zona de autossalvamento. O sistema de alerta, no caso de uma situação de emergência, para a zona de autossalvamento já foi debatido com órgãos de defesa civil e será adotado um sistema de sirenes a serem implantadas individualmente nas localidades que estão compreendidas pela zona de autossalvamento. Serão 18 localidades que compreendem 35 residências e 2 pontos comerciais. Esse sistema já está próximo de contratação, já foi licitado e será associado também ao sistema de SMS e WhatsApp, comunicação via telefone celular, no caso de uma situação de emergência. Para a zona de segurança secundária, que é o local onde haverá tempo de ação dos órgãos de defesa civil, no caso de uma situação de emergência, serão adotados carro de som e alerta por aplicativo de texto, também acionado por celular. A Sanepar também está contratando a sinalização, as placas de sinalização de rotas de fuga e pontos de encontro nas duas zonas, na zona de autossalvamento e segurança secundária. E também estão sendo confeccionadas cartilhas informativas da população das ações de emergência que devem ser tomadas no caso de uma situação de rompimento de barragem ou qualquer tipo de situação de emergência na barragem. Essas cartilhas vão ser distribuídas por meio de uma empresa terceirizada que vai fazer a abordagem domiciliar e também o treinamento da população para essas situações de emergência. As áreas desapropriadas, que formarão o entorno do lago da barragem do Miringuava, ou seja, os 100 metros de área de preservação permanente, APP, serão recuperadas com mata nativa. Haverá também medidas compensatórias para minimizar os impactos sociais. A vazão que nós vamos regularizar com a barragem é de 1.400 litros por segundo no pé da barragem, somadas à bacia incremental, que é todo esse traço em azul, até o ponto de captação, que será de 600 litros por segundo, totalizando os 2.000 que são necessários para o abastecimento da região metropolitana. Vimos a apresentação aí da construção da barragem e do SAIC. Vimos também que as obras estão avançadas e que está previsto uma nova represa para dar atendimento ao crescimento da população e a garantia da segurança hídrica. Vimos também ali, se vocês prestaram atenção, que tem uma bacia incremental. E nessa bacia incremental da bacia do Miringuava, existe uma produção muito intensa de hortifrutigranjeiros. E nós precisamos dar uma orientação para esses produtores, para que eles possam continuar produzindo, mas ao mesmo tempo nós termos uma água de boa qualidade. Então, vários técnicos fizeram visitas a esses produtores, workshops, seminários, orientações técnicas, que estão conscientizando esses hortifrutigranjeiros a produzirem de uma maneira sustentável e economicamente viável. Assim, nós vamos a seguir poder ver depoimento desses agricultores, depoimento dos técnicos que estão colaborando com eles e orientando,
a parte do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, onde faz a orientação do manejo adequado do uso do solo, a parte do IAT, onde faz uma orientação para a outorga, para o uso racional da água, junto com a fiscalização do próprio IAT, onde, em vez de multar, vai lá e orienta de como se pode fazer, de fazer de uma maneira mais tranquila e sustentável, que eles devem estar regularizados para que não possam tomar multa amanhã. O Paraná Investe, onde faz uma alternativa, dá a eles uma alternativa para eles se desenvolverem dentro dessa região sem poderem sempre necessitar sair da região. Ao IDR, Paraná Investe e AT, e outras instituições que nem todos aqui poderão falar agora, como o Paraná Turismo, que está abrindo portas para esse pessoal para o turismo rural. A Fundação Boticário também criou um fundo para poder auxiliar esses produtores. Assim, veremos agora, no vídeo, nessa visita técnica, o depoimento desses técnicos e desses produtores, para que possamos estar próximo deles e verificar uma garantia de água para o futuro, de boa qualidade, e com que os moradores dessa bacia possam também ter o seu sustento dali determinado, sem precisarem se deslocar, sem precisarem transformar as suas terras em áreas improdutivas. Por favor. Para garantir água de qualidade e quantidade, é preciso que todos contribuam na preservação desse bem natural. Aproximadamente 150 famílias que vivem no entorno da barragem tiram seu sustento da agricultura familiar ou de outras atividades que utilizam ou impactam a água do rio Miringuava. Essas práticas precisam ser conscientes e regularizadas pelo Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Os usos, todos os usos que você faz num recurso hídrico do Estado é outorgado pelo IAT. É uma autorização de uso, é um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. Então, qualquer captação, seja em águas superficiais ou águas subterrâneas, ou lançamento de efluentes em corpos hídricos, ou mesmo uma intervenção ou aproveitamento hidrelétrico, é necessário solicitar a outorga de recursos hídricos, que nada mais é que uma autorização ou concessão de uso. Em épocas de crise hídrica, é muito importante para o Instituto ter esses usuários regularizados. Então, na Bacia do Miringuava, que foi uma bacia muito atingida desde 2020 até o momento, nós temos uma captação da Sanepar, onde precisamos mitigar esses problemas. Então, fizemos uma ação conjunta com a fiscalização para trazer esses usuários e sabermos quanto de fato estão captando no rio para que o abastecimento público não fosse prejudicado. Demais ações foram feitas, como alternativas para a Sanepar, de captação para a Sanepar, ou até transposição de bacias para minimizar os problemas de abastecimento público nessa região. A equipe de fiscalização do IAT realizou em maio de 2020 uma força-tarefa para orientar os proprietários que exerciam práticas irregulares. Em maio de 2020, nós fizemos uma operação de fiscalização, que a gente chama Operação de Força-Tarefa, na Bacia do Miringuava, tá? Mas não com o sentido de autuar os agricultores da região, mas sim de orientá-los, quanto à necessidade deles terem outorga para uso do recurso hídrico. Nessa ocasião, a gente fez 110 notificações, tá? E, na realidade, teve apenas uma autuação que foi feita naquela região lá, porque realmente a gente constatou um crime ambiental e o uso de má-fé para o uso do recurso hídrico naquela região. Fazer uso de práticas adequadas e sustentáveis do solo garantem melhorias na produção agrícola, bem como na produção de água. A bacia hidrográfica do rio Miringuava, ela é uma das principais bacias de São José dos Pinhais. Atualmente aqui, a agricultura é responsável por aproximadamente 80% da produção de hortaliças de todo o município de São José. Também figura a bacia do rio Miringuava como uma das principais áreas de produção agrícola de toda a região metropolitana de Curitiba. É uma vocação da bacia do rio Miringuava a produção de alimentos. Então nós temos duas grandes características aqui, a produção de alimentos de um lado e a produção de água do outro lado. E aí a gente está em busca de técnicas que permitam a gente conciliar
a produção de alimentos de uma maneira sustentável, com a preservação do meio ambiente, com a preservação e com a produção de água em quantidade e em qualidade. Uma das técnicas que tem sido implementadas aqui na bacia é o sistema de plantio direto de hortaliças. Nesse sistema, a gente faz o plantio de uma planta de cobertura, faz o manejo dessa planta de cobertura e depois faz o plantio da hortaliça, da planta comercial, em cima dessa palhada. Esse sistema tem uma série de benefícios para a planta, para o agricultor, dentre os quais a gente pode listar. Com a cobertura do solo, a gente tem uma menor evapotranspiração. Com isso, as plantas perdem menos água e a gente precisa aplicar menos água na irrigação. Um outro benefício muito importante do sistema é a diminuição da oscilação térmica. Então, com a cobertura do solo, o excesso de radiação ele é refletido de volta para a atmosfera e o solo acaba aquecendo menos. Com isso, a gente tem um melhor conforto das plantas, as plantas ficam mais confortáveis. Outro ponto muito importante do sistema de plantio direto é que a gente precisa fazer uma adubação com uma quantidade menor de adubos, justamente por as raízes das plantas ficarem mais espalhadas pela área, explorarem um perfil mais profundo do solo, elas aproveitam mais os nutrientes que nós aplicamos. Então a gente tem uma menor dependência do uso de adubos químicos e de outros insumos. Outra característica é que com essas plantas, num sistema mais confortável, com essa cobertura do solo, redução de temperatura, redução de perda de água, as plantas ficam menos doentes. E um dos grandes benefícios é a gente tem uma menor ocorrência de pragas e de doenças, com isso a gente tem uma menor demanda por agrotóxico ou por aplicação de produtos aí que possam gerar algum problema para o meio ambiente. Uma das práticas sustentáveis adotadas na bacia do Miringuava é a adubação verde. Os adubos verdes são importantes aliados dos agricultores na hora de fazer o sistema de plantio direto. Aqui nós estamos testando algumas espécies diferentes de adubação verde, implementando junto com as gramíneas, que nesse caso é a aveia, a gente está colocando algumas leguminosas. Qual que é a vantagem desse tipo de adubação verde? Com as leguminosas a gente tem uma fixação biológica de nitrogênio, então a gente aporta nitrogênio ao solo e o agricultor ele precisa aplicar menos nitrogênio exógeno ali quando ele for conduzir a cultura nessa área. Isso garante ao agricultor uma economia de recursos. E esse é um dos pontos muito favoráveis do sistema de plantio direto, que o custo de produção ele é muito menor se comparado a um sistema de plantio convencional. Principalmente porque ele tem menos operações de preparo do solo, porque ele usa menos a irrigação, já que a gente tem uma cobertura do solo mantendo a umidade nesse solo, então ele economiza em energia que ele utilizaria para fazer a aplicação dessa irrigação. E ele também economiza aí nos adubos, através dessa adubação que a gente faz com a adubação verde, ele economiza na aplicação de adubos sintéticos, adubos exógenos. O sistema de plantio direto de hortaliças diminui o uso de defensivos agrícolas, poupou o trabalho do agricultor e vem aumentando também a vazão de água nas nascentes da propriedade. Com a maior cobertura do solo, aumenta-se a rugosidade do terreno. Com isso, uma maior quantidade de água tende a infiltrar no solo, ao invés de escorrer superficialmente. Dessa maneira, a gente garante que a nascente ela tem maior volume de recarga e ela tem maior vazão de água aí durante um longo período de tempo. Nos sistemas convencionais de cultivo, a água tende a escorrer superficialmente. E esse solo que é erodido junto com essa água acaba entrando aí no sistema hidrográfico, nos pequenos córregos, no próprio rio Miringuava, e acaba sendo um problema ambiental mais para frente para o tratamento dessa água. Então, com o sistema de plantio direto e outras práticas, a gente diminui esse aporte de sedimentos para o rio. Em uma das propriedades acompanhadas, a gente percebeu que a nascente ela dobrou de vazão só com a adoção do sistema de plantio direto de hortaliças. A Agência de Atração de Investimentos e Desenvolvimento Econômico do Governo do Paraná, Investe Paraná, por meio do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis, irá prestar suporte aos empreendimentos diretamente impactados pela construção da barragem, auxiliando no levantamento de dados, fornecimento de informações e tomada de decisões estratégicas para alavancar os negócios. Na região do Miringuava, a gente assinou um acordo técnico de cooperação com a Sanepar para trabalhar a população, a comunidade atingida pela barragem.
Lá a gente fez uma primeira reunião dentro do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis para informar as lideranças locais, tanto públicas quanto privadas, organizações não governamentais, sociedade civil, o que é o programa e quais são os primeiros passos do programa. Então a gente fez uma grande reunião explicando o primeiro formulário que tem que ser preenchido pela própria comunidade, que é um programa que ouve a comunidade. Então a gente não chega no território dizendo o que eles devem fazer. Primeiro a gente quer saber o que eles querem fazer e potencializar esse trabalho. O trabalho do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis, ele é muito focado na questão da qualificação e abertura de mercado para esses produtos. Então a gente vai primeiro fazer esse trabalho de qualificação, e esse trabalho envolve, além desse formulário que foi mencionado, mais uma equipe técnica que vai estar por trás, fazendo análise social, análise ambiental, análise institucional desses negócios, para a gente montar um plano de ação e, a partir disso, começar a trabalhar os mercados para esses produtos. A Invest Paraná, ela se preocupou muito no desenvolvimento desse programa com uma metodologia que fosse reconhecida, inclusive internacionalmente, pensando na exportação. O nosso trabalho todo, para além da consciência ambiental, é colocar um valor econômico na preservação, né? Então, muitas vezes, o que é tido como um desafio, como uma problemática, como é o caso da barragem, a gente transforma isso em marketing. Então, um consumidor que vai lá e vai pegar o produto do Miringuava, vai verificar aquele selo do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis, e a gente vai fazer com que ele entenda que ele está comprando um produto que garante a segurança hídrica daqui da região metropolitana de Curitiba. São várias secretarias, todo mundo trabalhando em linha com suas próprias políticas, mas pensando no mesmo objetivo final. Acho que esse é o grande diferencial do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis. Os nossos parceiros, né, principais, pela temática e pelo território, claro, é o Instituto de Desenvolvimento Rural e a Sanepar. O trabalho vai envolver também o turismo de natureza e base comunitária, atraindo turistas que querem fugir do agito da cidade para o sossego do campo. A nossa proposta de pousada é um ecoturismo de vivência. O que a gente pretende aqui na pousada é que as pessoas que no seu dia a dia vivem na cidade, dentro de escritórios, de prédios, de elevadores, dentro de seus carros, tenham essa possibilidade de vir para a natureza, para tomar o ar puro, viver nas casas de madeira, curtir as árvores, os cantos dos pássaros, o mais próximo da natureza, para que exista essa valorização que a humanidade ela não é só nos centros urbanos. Hoje, nós estamos aqui já como proprietários há 4 anos e atendendo como pousada há 3 anos. E nesses 3 anos, a gente buscou parcerias. O nosso primeiro parceiro foi a Sanepar, devido à represa, que vocês podem ver. Nós fazemos parte da vizinhança com a represa. A área de preservação dessa próxima represa, que é a represa da Bacias do Rio Miringuava, vocês podem ver ao fundo, aonde tem o gramado, é a nossa propriedade, aonde você vê a área verde bem conservada já é a APA, que nós, como vizinhos, já estamos prestando esse serviço de guardiões dessa APA. Agora, com o alagamento, que já vai se iniciar em 2022, da represa da Bacia do Rio Miringuava, vocês podem ver ao fundo, nessa baixada desse vale, ali daqui mais ou menos uns 3 a 5 anos, contando a partir de 2022, a gente já vai enxergar o lago da represa da Bacia do Rio Miringuava. E a represa, em linha reta, para vocês terem mais ou menos uma ideia, fica em torno de uns 5 quilômetros em linha reta, onde vai ser as comportas da represa. Tá? Com essa cooperação que a gente está tendo, com essa associação com a Sanepar, agora eles assinaram esse termo com a Invest Paraná, a gente está fomentando aqui na região, entre os proprietários das propriedades rurais, produtores que antes eram agricultura convencional, para que saibam o porquê
que a gente tem que conservar, o porquê que a gente tem que prestar essa água pura para a sociedade que está lá nos centros urbanos, fomentando essa parte financeira nos centros urbanos, mas que a gente pode fazer o mesmo aqui, fomentar a nossa parte financeira como empreendedores de turismo rural, como agricultores. Aqui na região tem já vários projetos, inclusive já com cooperação da Sanepar e a Invest Paraná, de agricultura orgânica, para que cada vez mais não haja, como a gente passou agora nesse último ano, né? Eu já tinha passado aqui no início, quando eu comprei a propriedade em 2017, uma crise hídrica, mas não foi tão forte como foi agora, que literalmente a gente está há mais de um ano com essa crise hídrica. Com o apoio da Invest Paraná, a pousada poderá potencializar ainda mais suas atividades, sempre visando o cuidado com o meio ambiente. Aqui na pousada Estância Carmelo, uma das primeiras coisas que a gente, quando veio para montar a pousada, foi essa questão da água. E a gente percebeu que na época, quando a gente comprou a propriedade, existiam 2 poços rasos, e que esses poços rasos, conforme era a seca, as crises hídricas que dá naturalmente por causa das estações do ano, eles baixavam muito o nível. Com isso, a gente primeiramente buscou uma empresa especializada que fez um poço artesiano. A gente conseguiu água de qualidade com 80 metros de profundidade nesse poço artesiano. Esse poço ele é homologado. Hoje nós temos aqui 2 pontos bem fortes de proteção de nascentes. Fica aqui nessa baixada, que ele abastece com essa proteção que dá mais ou menos em torno de uns 200 metros linear de proteção dessa nascente, com árvores nativas, bem conservado, sem deixar que nós não temos gados, mas a gente tem cavalo, que os cavalos façam esse pisoteio ao redor para não ter sedimentação. Então nessa baixada tem bastante volume de água, fornece 2 tanques, que hoje a gente cria peixes nesses 2 tanques, e ela está bem protegida. A propriedade Rancho Caminho das Águas é outro exemplo de sustentabilidade. Todos os alimentos produzidos ali são orgânicos. A gente tem agricultura familiar, o sítio produz toda a sua produção, no caso, é orgânica, e com a produção orgânica a gente também acaba contribuindo para a conservação das águas, das nascentes e da mata ciliar, além da saúde de quem está manipulando na produção e de quem está consumindo lá na frente, né? Na propriedade é promovido também o turismo rural pedagógico, uma oportunidade para as crianças conhecerem na prática os cuidados com os alimentos e a natureza. Além da produção orgânica, a gente trabalha o turismo rural pedagógico, onde recebemos visitas de crianças, escolas, para ver na prática tudo o que acontece no campo, no dia a dia, no manejo, e como que tudo isso funciona e qual é a melhor forma de continuar as novas gerações aprendendo a proteger e a cuidar das águas, das florestas e do alimento que é necessário para cada um de nós. Plantar árvores também contribui para a qualidade e quantidade da água. É o que o seu Adiel vem fazendo em sua chácara Primavera. A iniciativa da Agrofloresta já mostrou resultados significativos na produção de água. Uma grande preocupação que nós fizemos um projeto em 2018 foi a preocupação com as águas e com o solo. Então, esse consórcio aqui, que é um consórcio de eucalipto, e pinheiro e erva mate, exatamente para conter uma erosão que existe aqui, ó. Aqui era uma área degradada, e hoje ela já está, o solo está melhorando com esse consórcio de plantas e está se reconstituindo uma floresta aqui. O eucalipto é para mim fazer palanque de cerca, utilizar na chácara, vender, mas temos aqui as araucárias, que já estão grandinhas. Então o projeto de agroecologia
Nós temos também o cultivo de consórcios, de plantas, gêneros alimentícios, mas a importância também aqui da localidade é a produção de águas. Essa região do Saltinho da Malhada já tem o Saltinho, que é uma queda d'água que dá o nome à comunidade aqui, e é rico em águas, né? São José dos Pinhais, como um todo, é um produtor de água. E aqui no Saltinho da Malhada, eu tenho aqui na chácara as águas superficiais, tem os tanques, tem 3 tanques, tem as nascentes, tem 5 nascentes. O rio Passo do Ronco, ele nasce aqui na divisa da minha propriedade com a propriedade do seu Hubner. Então, nós temos muita água aqui. O meu pai, quando trabalhava aqui, no século passado, ele ia às vezes fazer uma cerca e, de repente, para cavar um buraco, ele já jorrava água, né? Então, tem as águas superficiais e é rico também em águas subterrâneas. Então, o projeto nosso é esse, é cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar das águas, cuidar das abelhas, para que as abelhas possam polinizar e reproduzir a natureza, reproduzir a Mata Atlântica, que é um cuidado especial que todos nós devemos ter com a Mata Atlântica, e a recuperação da biodiversidade da Mata Atlântica, que tem sido muito explorada e que nós temos que resgatar isso para as gerações futuras. Seu Adiel também trabalha com a meliponicultura em sua propriedade. A criação de abelhas nativas sem ferrão auxilia na renda e principalmente na conservação do meio ambiente. Olha, essa parte de cima é a meleira. Então já está completamente tomada de mel, ó, essa época do ano. A temporada das abelhas começa no final de julho, agosto. Então em setembro elas já encheram aqui de mel, de pólen aqui, ó, para elas trabalharem. É uma abelha muito trabalhadora. Então as abelhas nativas sem ferrão, elas prestam um serviço ecossistêmico interessante e muito importante para a reprodução da natureza. Elas polinizam o topo das árvores, né, as flores do topo das árvores, e geram frutos, sementes, que alimentam os animais da floresta e que reproduzem a biodiversidade das plantas e protegem os animais, né? Vocês viram que todas essas iniciativas e esses cenários contribuirão para uma segurança hídrica com garantia à quantidade e à qualidade da água. E para isso, essas são várias instituições que estão trabalhando. Queremos agradecer a todas elas que estão participando, que participaram dessa visita técnica, que colaboraram conosco nesse assunto, e aqueles que, mesmo que colaborando, não puderam estar aqui na apresentar, porque seria muito longa a nossa visita técnica, se apresentássemos todos os colaboradores que estão entusiasmados e participando efetivamente dessas ações. Queremos aqui apresentar que uma bacia de manancial, ela tem suas restrições, como a gente viu, ela precisa ter orientação, ela precisa ter um plantio diferenciado. E para isso, vários outros estados já implantaram, mas aqui é uma inovação que nós estamos dizendo, porque a iniciativa de se ter o pagamento de serviços ambientais surgiu em uma das condicionantes do licenciamento ambiental. Para que seja dada a licença de operação à barragem de Miringuava, precisa estar instalado o pagamento por serviços ambientais, que é uma compensação para aqueles moradores que estão lá, para quem preserva, para quem cuida direito, que faz um manejo adequado. E com isso, várias instituições participam conosco no gerenciamento desse grupo que faz todo um arcabouço para que a gente possa
fazer um pagamento pelos serviços ambientais adequado, sem que tenha algumas problemas ali na frente. Então, a SPVS faz parte conosco, a TNC faz parte conosco, Fundação Boticário, Prefeitura de São José dos Pinhais, a própria Sanepar. A TNC faz um trabalho, além de participar do gerenciamento, junto conosco, do grupo gestor, ela faz um trabalho de se fazer uma análise e está fazendo um relatório para mostrar que o pagamento por serviços ambientais traz um resultado significativo e traz resultados não só na qualidade e na quantidade, como financeiramente também, porque você tem menos custo no tratamento da água, você tem uma quantidade de água armazenada no subsolo, se você fizer um manejo adequado, com uma estiagem menos agressiva no período de estiagem. Então, para que a gente possa mostrar isso para os senhores, eu convido agora que se passe o vídeo da visita técnica que nós fizemos com esses agricultores que estão lá trabalhando e com os técnicos que estão coordenando esse pagamento por serviços ambientais. Por favor, o vídeo. Os proprietários que moram na bacia do rio Miringuava terão a oportunidade de receber um incentivo financeiro para conservar os recursos naturais em suas áreas. Para isso, será implantado na região o Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, uma parceria entre o governo do estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, o município de São José dos Pinhais e a Sanepar. O pagamento por serviços ambientais é uma ferramenta importantíssima para a segurança hídrica, pois ela incentiva os produtores às boas práticas de conservação, como proteção de nascentes, preservação das matas ciliares, manejo adequado do solo, terraceamento, dentre outras práticas. O pagamento por serviços ambientais foi instituído no estado do Paraná por meio da Lei 17.134 de 2012, visando beneficiar os responsáveis por imóveis que têm áreas naturais preservadas em suas propriedades, que essas áreas prestem serviços à conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Em 2014, por meio de um convênio entre a ANA e o governo do estado do Paraná, foi realizado diagnósticos socioeconômicos ambientais em 3 bacias paranaenses. E foi o início do programa de PSA hídrico no estado. Começamos com a bacia do Piraquara, que fica no município de mesmo nome, que tem uma característica de ser uma área muito bem preservada. Já a bacia do Rio São Cristóvão, que fica no município de Castro, é uma bacia que tem um uso intensivo para suinocultura e bovinocultura. E a bacia do Miringuava, que fica no município de São José dos Pinhais, que tem parte da sua área muito bem preservada e a outra parte ela é usada intensivamente pela agricultura de hortifruti granjeiro. Para o empreendimento da barragem do rio Miringuava, foi estabelecido a implantação do pagamento por serviços ambientais como condicionante da licença de operação, sendo uma inovação no processo de licenciamento ambiental. E para atendimento dessa condicionante, foi celebrado um acordo de cooperação técnica e financeira entre o Instituto Água e Terra, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, Sanepar, e o município de São José dos Pinhais, visando a cooperação mútua para a implantação e a execução do projeto de pagamento por serviços ambientais, garantindo a proteção e conservação dos recursos hídricos. O objetivo do PSA, como diz a lei, é beneficiar aqueles proprietários que conservaram suas áreas naturais. Com essa ação de conservar essas áreas, eles priorizam os serviços ambientais que são realizados pela natureza. Atualmente está sendo desenvolvido na bacia do Miringuava um importante trabalho socioambiental, coordenado pela Sanepar, com algumas instituições parceiras, como o IDE, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná,
a Invest Paraná, que é a agência de investimento do governo, e a Prefeitura de São José dos Pinhais, entre tantas outras instituições. Esse trabalho, junto aos moradores da bacia, né, e com isso eles levantaram quais são os interesses dessa comunidade e disponibilizaram cursos com os temas dos cursos como agrofloresta, fitorremediação, meliponicultura. Esses temas vão trazer benefícios para os participantes do PSA, pois eles foram incluídos como critérios na tábua de valoração do projeto, favorecendo aos proprietários que já implementaram esses serviços nas suas áreas, como incentivando os que ainda não fazem uso desses serviços. O IAT faz parte da unidade gestora estratégica de PSA no estado do Paraná, que foi definida por meio da lei, e ele que organiza as instituições, organiza os projetos de PSA que tem no estado, busca as parcerias. No caso do PSA hídrico, faz o monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos na bacia. Também foi criada a unidade gestora de projeto, que conta com a participação a SPPS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a Fundação Grupo Boticário e a PNC do Brasil. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José dos Pinhais está providenciando o lançamento do edital para a adesão dos proprietários e, em breve, a população poderá se inscrever para participar do projeto. Essa unidade gestora elaborou a minuta do pagamento por serviço ambiental, o PSA. Com a publicação do edital, será publicada a tábua de valoração e a fórmula de cálculo para os pagamentos por serviços ambientais. O PSA vai atingir principalmente a comunidade e os moradores do entorno da barragem de Moringuava, a população que está sendo atingida pela obra. E tem como escopo uma contraprestação pecuniária através de um valor depositado pela Sanepar ao município para aqueles que protegerem as áreas de mananciais, protegerem as nossas nascentes, os recursos hídricos existentes em sua localidade. Também é importante reforçar que São José dos Pinhais, em parceria com a CIAP e outras entidades como a OAB, como o CREA, criou o Comitê de Acompanhamento das Obras do Miringuava, através do Prospera SJP, um órgão de parceria público e privada que estuda alternativas de manejo para aquela localidade do Miringuava. A Fundação Grupo Boticário é uma das instituições que compõem a unidade gestora do projeto, UGP, e contribuiu, principalmente, com a elaboração da tábua de valoração, que define o cálculo do valor que o proprietário poderá receber. Uma das nossas principais contribuições no processo foi a construção da tábua de valoração. Ela é fundamental para calcular o valor que será recebido pelo proprietário rural. A tábua de valoração, ela pode ser adaptada às condições de cada localidade. No caso específico da bacia do Rio Miringuava, ela se conectou ao Movimento Viva Água, uma iniciativa multiatores criada para garantir a segurança hídrica e a adaptação às mudanças climáticas nessa bacia por meio da conservação da natureza. Para o caso específico do Miringuava, a tábua de valoração teve alguns critérios que se destacam, como por exemplo, de onde vem a água utilizada na agricultura, quais são os processos de irrigação utilizados, quais são os sistemas produtivos adotados na propriedade, se existe conectividade entre as áreas naturais dentro da propriedade e o tamanho da área total de áreas de preservação permanente ainda bem preservadas. Esses critérios, eles recebem uma nota a partir de uma visita que é feita à propriedade e fazem parte então do processo de cálculo do valor que será recebido pelo produtor rural. Esse cálculo, ele segue uma metodologia que foi criada e aplicada pela Fundação Grupo Boticário há mais de 7 anos. E ela leva em consideração 3 pontos: o custo de oportunidade da terra, as notas da tábua de valoração
e também o tamanho da área de remanescente natural presente na propriedade. Seu Adiel, que já pratica a conservação em sua propriedade há um bom tempo, logo poderá receber por isso. Eu sou candidato ao PSA porque eu estou preservando aqui as matas para que essas matas possam reter as águas da chuva e manter os reservatórios subterrâneos e manter as nascentes perenes, né, para estar fornecendo água para o rio, para a população. Então, eu me candidato ao PSA, mas não porque é um programa novo, mas eu já venho recuperando matas ciliares desde 2017. Fiz um projeto com um engenheiro agrônomo aqui da região para recuperar as matas ciliares do rio e das nascentes. Aqui também tem o programa ProSolo, que é o programa de água e solo de proteção, né? Que para proteger uma erosão que tinha ali, eu fiz um consórcio de eucalipto, pinheiro e erva mate. Então, com isso a gente vai fazendo aquilo que pode para proteger o meio ambiente, um meio ambiente saudável, e as abelhas nativas, elas contribuem muito para preservar o meio ambiente. Finalizando essa visita técnica, onde vimos a importância das práticas, a importância de ter uma garantia de água para o futuro. Ninguém, uma andorinha não faz o verão sozinha. As instituições em conjunto, num somatório de esforços, seja as ONGs, seja a iniciativa privada através dos empreendedores, seja da companhia de saneamento, seja dos órgãos públicos, temos que nos somar, para que possamos trazer um resultado significativo e de alto alcance para a população que tanto almeja, uma água de boa qualidade. Então, eu queria aqui dizer aos senhores que a gente agradece essa oportunidade de estar apresentando a todos os participantes deste evento essa visita técnica, para que vocês possam levar o que é de positivo para os senhores. Nós sabemos que cada um tem os seus problemas nos seus estados, nos seus municípios, mas aqui nós ressaltamos o Miringuava por ser um conjunto que nós estamos trabalhando com várias instituições, não só nela como nas outras, como Piraquara 1, Piraquara 2, como no São Cristóvão em Castro, que são bacias pilotos e que nós queremos aqui fazer um agradecimento à Agência Nacional de Água, ANA, por nós termos dado no início uma contribuição para que pudéssemos fazer um levantamento do diagnóstico socioeconômico ambiental dessa bacia e de outras bacias que nós tivemos, Piraquara, Miringuava e São Cristóvão, e agradecer aos proprietários que ali moram na Miringuava, de abrirem as portas para que nós pudéssemos adentrar as suas propriedades e fazer um levantamento coerente, conciso, para que a gente possa retribuí-los com essa gratificação do pagamento por serviços ambientais e que ele nos traz uma água de boa qualidade e com quantidade suficiente para gerações futuras. Muito obrigado.